Doutor, todos os anabolizantes podem causar dano ao fígado ou existem tipos que não são nocivos? Tá. Isso aqui é uma pergunta importante, né? Porque a primeira coisa que a gente precisa diferenciar é o que uso de anabolizante a gente está falando, né? Nós temos estudos de substâncias que são anabólicas, pode ser até a testosterona para uma terapia de reposição hormonal num homem hipogonádico necessária. Sarcopenia, aí é tratamento. Aí é tratamento, exatamente. Agora, a grande parte da prática que se faz na academia, que você tem um uso... Um culto ao corpo. Um uso... como é que se chama? Um uso... Estético, sem uma função guiada. A maioria dessas substâncias causam, sim, injúrias hepáticas. Hoje nós temos um problema que são um tipo de anabolizante que são os 17-alfa-alquilados, que são anabolizantes feitos para formulações orais e que, portanto, têm um efeito de primeira passagem muito grande no fígado, né? E é muito comercializado no mercado, né, clandestino de academia e tudo mais. Isso causa, sim, problemas, mas são drogas com bula, muitas vezes, para aplicações em doenças. Por exemplo, crianças queimadas, tem uma aplicabilidade. De massa ou seja, muscular. Doença, exatamente. Entendi. Você tem para anemia plásica. Então, tanto que o conhecimento de hepatotoxicidade, muito do conhecimento de hepatotoxicidade vem de estudos de longo prazo em tratamento de anemia plásica, vendo que pode sim, ao longo dos anos, formar tumores no fígado, você pode ter... Mesmo sendo indicado. Uma necessidade, no caso da anemia. E você tem os bodybuilders, que aí isso é o uso recreacional e que, de fato, altera não só o fígado, né? Você tem alteração, o coração é um músculo também. Então, você pode ter hipertrofia cardíaca e tal. Que acaba não funcionando. Então, de forma alguma, não é recomendado você fazer por fins estéticos. Isso é absolutamente um risco que é grande, desnecessário. Né? E que vem, né? Porque tem gente que fala assim, mas eu faço isso, não sei quantos anos. A conta chega. Exatamente. Assim, vamos lá, certamente ele não faz um ecocardiograma, strain, para ver a torção que a alteração precoce da insuficiência cardíaca. Não, e outro dia morreu um maior fisiculturista do Brasil, com 30 e poucos anos. Foi. O cara era tão... Nossa, um bodybuilder. Né? Dava nervoso de ver, o maior de todos, mas muito além. Eu acho que o trapézio dele vinha aqui, assim, na orelha. Tô falando sério. Era uma negócio coisa... esteticamente até estranho. Era esquisito. Ele comia quase 3 quilos e poucos de carne por dia. Nossa. Ou por refeição, nem sei. Se você achar aí, ele morreu com 30 e poucos anos, há pouco tempo. Eu acho que ele é do Sul. Foge morte um pouco, de fisicultura. Não, mas aquilo me chocou, porque quando eu olhei, eu falei assim, gente, não era possível esse cara tá achando que tava... E foi véspera de uma competição que ele iria. 3 quilos de carne, 3 quilos de panqueca e 6 a 7 litros de água por dia. 3 quilos de panqueca? Porque eles têm que dar... Então, assim, é surreal. Se não é pelo excesso de carboidrato, já vai dar problema. Se é pelo anabolizante, já vai dar problema. Então, assim, dose, tem algum que não é nocivo? Não tudo tem, é necessidade. A gente não consegue falar de dose, não consegue falar de... Tudo é pra quê? Por quê? Tem um médico de confiança com indicação, geralmente associada a terapias de reposição hormonal. Uma reposição que você precisa. Exatamente, que você precisa. Você está repondo, você não está fazendo... Você não está superpondo ali. Que geralmente, quando você tem doses maiores que as fisiológicas, é onde os problemas podem acontecer. Exatamente. Né? Porque aí você não está cobrindo uma necessidade. Não, você está botando a mais. Exatamente. Né? Olá, queridos. Estou passando aqui rapidinho para avisar vocês que a nossa Black Week já começou. Convido você agora para clicar no link abaixo e dar o primeiro passo nessa jornada importante de conhecimento e autocuidado.